Olá, bem-vindos a mais uma aula de macroeconomia. O tópico de hoje é o modelo monetaristas e as expectativas adaptativas, né? Esse modelo monetarista ou o modelo das expectativas adaptativas, né, do Milton Friedman, ele vem no seguinte contexto, né? Você tem lá a teoria geral, que ganha muita importância depois que ela é escrita. Depois você tem a interpretação do Hicks para a teoria geral, que passa a ser conhecida como a síntese neoclássica ou o modelo ISLM. E aí, nesse período de 1960, começa a ter muito questionamento sobre a eficácia da abordagem do modelo ISLM, né? Ou seja, fazer política fiscal e política monetária para tentar reduzir o desemprego e daí então você alcançar o pleno emprego das economias, né? Então, é nesse contexto que surge esse modelo das expectativas adaptativas, né? O Friedman já estava discutindo isso com os colegas dele, né, na Universidade de Chicago, antes mesmo do modelo se tornar muito importante. Mas é nesse contexto que surge, né? Então esse modelo monetarista e também o modelo novo clássico e mesmo o novo keynesiano, o novo keynesiano menos, né? Mas esses dois, né? O modelo monetarista de expectativas adaptativas e o modelo novo clássico de expectativas nacionais, eles vêm nesse contexto de questionar a eficácia das políticas propostas pelo modelo ESLM, né? Ou seja, questiona as propostas das políticas keynesianas. Muito bem, a gente vai, basicamente essa discussão que a gente vai fazer hoje tá baseada no livro do Freud, que eu gosto muito, acho um bom livro, e o livro do Lopes e Vasconcelos, né, do Macroeconomia lá, dos professores da USP. Bom, no capítulo 9 ele chama, o nome do capítulo é a Contra-Revolução Monetarista, né? Por conta disso, é um modelo que vai questionar a eficácia do modelo ISLM, né? Então, as preposições do modelo são de que a oferta monetária influencia a renda nominal. A gente vai voltar aqui, né, de que com a dicotomia neoclássica, né, a ideia de que variáveis nominais não influenciam variáveis reais no longo prazo, né, especialmente. Então, as variáveis monetárias não afetam monetários reais no longo prazo, né? Então o Friedman até aceita a ideia de que no curto prazo você pode fazer uma política monetária, uma política fiscal expansionista, porque os trabalhadores não vão perceber o que está acontecendo, né? Depois que os trabalhadores veem que os preços aumentaram, eles saem do mercado de trabalho, né? Então, esse modelo do Friedman ele está muito baseado naquele modelo clássico, né? Em que o mercado de trabalho, o equilíbrio do mercado de trabalho é dado pelo salário real. Então tem um trade-off dos trabalhadores entre lazer e trabalho. Ele só vai ofertar mais trabalho no mercado de trabalho a, se o salário real aumentar, né? Esse trade-off o Keynes abandonou na teoria geral, né? Para o Keynes, essa ideia que os trabalhadores têm um trade-off entre lazer e trabalho, o Keynes abandona, mas aqui na contra-revolução monetarista, esses autores trazem de volta essas ideias, né? No curto prazo, variáveis monetárias afetam variáveis reais. Por conta disso, né, o governo está fazendo, por exemplo, uma política fiscal expansionista que vai gerar aumentos de preço, né, por conta de inflação de demanda, mas o trabalhador não percebe que essa política fiscal vai fazer os preços aumentarem, então ele acaba ofertando mais trabalho, né, no mercado de trabalho. Quando os preços começam a aumentar e ele percebe que o salário real dele caiu, ele sai do mercado de trabalho e aí a gente volta para o mesmo nível de emprego antes de ter feito a política fiscal. Quando isso acontece, os preços continuam altos, né? Porque o trabalhador ele vai sempre querer ajustar o salário dele dado com a expectativa de preços, né? Ou seja, o preço no período passado influencia no preço hoje. Então, se os preços aumentaram, ele vai querer um aumento de salário nominal, né?
Então é isso, e aí a gente vai ter, por mais que o salário real continue o mesmo, ou seja, o poder de compra vai voltar ao poder de compra do período anterior, o nível de preços vão estar maiores, né? Então é isso que vai acontecer nesse modelo do Friedman. A instabilidade econômica nesse modelo monetarista, ele é resultado do governo, né? Ou seja, se o governo não fizesse política monetária, não fizesse política fiscal, né? O Friedman vai argumentar que a oferta monetária devia crescer na mesma proporção do crescimento do PIB. Se o governo fizesse isso, a gente não teria instabilidade econômica. Então, a instabilidade econômica é porque o governo está desestabilizando, né, o livre mercado, né, e está influenciando no nível de preços e por aí vai, né. É bom lembrar que esse modelo do Friedman, ele está dentro dessa categoria de modelos neoclássicos, né, mas ele também é um modelo liberal, né, está dentro de um aspecto da ideologia liberal, né, então tem essa ideia de que, de fato, quanto menos governo, melhor, nesse tipo de modelo aqui. As conclusões. A estabilidade no crescimento do estoque de moeda é fundamental para a estabilidade econômica, né? Isso que eu falei antes para vocês, né? O Friedman, o que o governo devia fazer é aumentar o estoque da moeda na mesma proporção do crescimento do PIB, né? E essa estabilidade vai fazer com que a economia fique estável, né? É claro que isso aqui está bastante errado, né? Se você for estudar o que aconteceu de 1970 para cá, você vai ver que não, essas ideias são até abandonadas depois mesmo, em especial pelos modelos que a gente trabalha hoje em dia, que são os modelos novo keynesiano, né? Eles abandonam muitas dessas ideias aqui. A política fiscal em si tem pouco efeito sistemático sobre a renda real ou nominal, não sendo instrumento eficiente de estabilização, né? É isso, né? Nesse modelo aqui, o ideal é que o governo não faça nem política monetária nem política fiscal, porque faz com que a economia se torne instável, né? A instabilidade econômica decorre da instabilidade na oferta de moeda, né? Então, nada de política monetária. O aumento da oferta de moeda deve ser na mesma proporção do aumento do produto, né? É importante lembrar aqui que esse modelo, né? Esse modelo monetarista, ele a ideia dele é que o Banco Central consegue controlar a oferta de moeda, né? Nos modelos mais avançados, né, mesmo o modelo novo keynesiano, os modelos pós-keynesianos, né, a moeda é endógena, então não faz muito sentido você controlar a oferta de moeda. E aí, hoje em dia, o que os bancos centrais fazem é controlar a taxa de juros. Então, o que o Banco Central faz é controlar a taxa de juros e, assim, ele controla a moeda indiretamente, né, e os preços indiretamente. Então, só para citar como exemplo, né, ontem teve reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária no Brasil, né, ligado ao Banco Central, e manteve a taxa de juros em 2%, né? Então, é isso que é importante, né? O que todo mundo estava olhando ontem, no final da tarde, depois que o mercado fechou, era o resultado da discussão do Copom, que manteve a taxa de juros a 2%, né? Então é isso que importa hoje em dia, só para vocês saberem, né? Mas tudo bem, nesse modelo monetarista, a ideia é que você controle a oferta de moeda. O Friedman, ele de alguma forma mantém a teoria quantitativa da moeda, né? A ideia de que MV é igual a PY, e o Friedman argumenta que se você fixar a taxa de juros, você perde o controle da oferta de moeda, né? Então aquilo, né? Você tem que controlar a oferta de moeda. A autoridade monetária pode fixar a taxa de juros, mas ao fazer isso, transfere para o setor privado o controle da oferta de moeda. Então, o Friedman é um entusiasta de você controlar a oferta de moeda, né? Isso aqui é para quem faz política monetária, né?
os policymakers, né? Isso aqui acho que ninguém pensa mais nisso, né? Isso aqui não, mas é a visão monetarista, né? Na visão monetarista, a crise de 1930 foi resultado do declínio acentuado da oferta de moeda, né? Então, essa vai ser a explicação do Friedman para a crise de 1930, né? Então, vocês veem, né? A oferta de moeda aqui, essa estabilidade da oferta de moeda é muito importante para o Friedman, né? E é importante saber que esse modelo foi implementado nos Estados Unidos, né? Acho que é o Paul Volcker. Ele implementou essa política ele reduziu drasticamente a oferta de moeda nos Estados Unidos ali no final dos anos 70. Isso fez com que a taxa de juros nos Estados Unidos fosse a 20% ao ano, né? A taxa de juros dos Estados Unidos é historicamente muito baixa, né? E essa taxa de juros a 20% ao ano causou vários problemas na economia americana e vários problemas nas economias pelo mundo, né? Inclusive a economia brasileira. Com esse aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, todo o fluxo de dólar foi em direção aos Estados Unidos, né? A taxa de juros mundial aumentaram e isso fez com que o Brasil piorasse a situação externa do Brasil na época, e aí a gente entra aqui no Brasil em 1980 com o que é conhecido como a crise da dívida, né? Um dos fatores que contribuíram para essa crise da dívida, além do segundo choque do petróleo, foi essa política de aumento demasiado da taxa de juros dos Estados Unidos, né? É um importante tópico de estudo, inclusive. Bom, na teoria quantitativa da moeda, reformulada pelo Friedman, ele reformula aqui do que depende a demanda por moeda, né? Então, ele faz algumas concessões aqui, né? A demanda por moeda, então, depende do nível de preços, da renda da economia, né? E aí ele coloca alguns fatores do mercado financeiro, né? A taxa de juros nominal sobre os títulos, o retorno nominal das ações e o retorno nominal dos bens duráveis, né? Então ele incrementa, né, a teoria quantitativa da moeda, mas ele deixa de fora a demanda por moeda por motivo transação, precaução, e em especial pelo motivo especulação, né? O que tem de inovação na teoria geral do Keynes é justamente o motivo especulação, e aqui o Friedman deixa de fora, né? Então todas essas coisas que vêm, né, depois do Keynes, em especial o modelo monetarista, o modelo novo clássico, em partes o modelo novo keynesiano, o Marc Lavoie, que é um economista importante, ele fala que é um vinho velho numa garrafa nova, né? Então, se vocês perceberem, esses modelos aqui, eles estão retomando o modelo novo, o modelo clássico lá, né? Que a gente tem pré-Keynes, né? O modelo pré-Keynes, né? Então, a demanda por moeda depende de uma série de fatores aqui do mercado financeiro. A demanda por moeda determina o nível de atividade econômica e a quantidade de moeda é afetada pela oferta de moeda, né? Então é isso, né, do ponto de vista mais formal, né, das bases da teoria. A gente vai falar agora de um outro tópico, que é a curva de Phillips, né? O que a curva de Phillips mostra para a gente? A curva de Phillips mostra para a gente um trade-off entre desemprego e inflação, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Quando o desemprego está baixo, né, vamos supor a taxa de desemprego de 2%, tem muita gente consumindo, isso faz com que a inflação seja alta, né? Então a gente vai ter uma inflação aqui de 6%. Se você quiser reduzir a taxa de inflação, você pode fazer uma política monetária contracionista, uma política fiscal contracionista para aumentar o desemprego. Quando você vai fazendo isso, né, o desemprego vai aumentando, tem menos pessoas consumindo, então a taxa de inflação vai caindo também.
Com isso, você vai chegar a um novo equilíbrio, né, nesse ponto B aqui, por exemplo, né, aqui a gente pode falar que é o ponto C, em que você tem a taxa de inflação menor, né? A gente estava numa taxa de inflação a 6%, agora a gente tem uma taxa de inflação a 2%, só que com nível de desemprego maior. Se você quiser ter uma taxa de inflação de zero, você vai ter que reduzir ainda mais o desemprego, né? Uma inflação aqui de 8%. Com isso, a taxa de inflação, né, vai ser zero. Então é isso, né? É o trade-off, né? A curva de Phillips é o trade-off entre inflação e desemprego, né? Essa taxa de troca entre inflação e desemprego, ela mostra para a gente basicamente a relação, essa relação inversa, né? Essa curva de Phillips é uma relação inversa entre desemprego e inflação. Isso aqui é muito importante, né? Porque o que acontece é que vamos supor que o governo central, né, ele não quisesse que a taxa de desemprego aumentasse acima de 4%. Se a taxa de desemprego fosse para 8%, por exemplo, ele podia fazer uma política fiscal ou política monetária expansionista e essa taxa de desemprego ela voltaria, né, para 4%, só que o custo disso seria você ter inflação. A inflação, nesse caso, iria subir de 0 para 2%. Né? Então, é um instrumento de política, né? Então, hoje em dia é mais complexo, né? Os modelos novos keynesianos são mais complexos, mas a ideia básica é essa daqui. Bom, o Friedman ele vai questionar essa ideia da curva de Phillips. Ele vai falar que não funciona assim, né? E aí, como eu tinha falado para vocês anteriormente, né? O Friedman vai falar que existe um mercado de trabalho, né? Que tem o salário real e o nível de emprego. Esse mercado de trabalho, a gente tem a produtividade marginal do trabalho, ou seja, o quanto que as empresas vão demandar de trabalho, e ela tem uma curva de oferta de trabalho. Só que essa curva de oferta de trabalho depende da expectativa do preço ser igual ao preço corrente, né? Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte: se tiver alguma política monetária ou fiscal, né, que faça com que aumente a demanda por trabalho, por exemplo, produtividade marginal do trabalho. Essa pressão vai fazer com que os trabalhadores eles aumentem o emprego, né? Eles vão ofertar mais emprego. Por quê? Porque eles não estão percebendo que o preço aumentou, né? Que esse preço está aumentando. Então, você fez uma política fiscal, uma política monetária. Essa política fiscal, política monetária vai ter impacto na curva de Phillips, vai reduzir o desemprego, né? O desemprego vai cair. Só que essa redução do desemprego vai pressionar o nível de preços. Então, os preços vão aumentarem. Quando chega nesse ponto, vamos supor que aqui é o ponto A, quando a gente chega no ponto B, os trabalhadores percebem que nesse ponto B, o nível de preços está muito maior do que eles tinham esperado. Então, o que eles vão fazer? Eles vão falar, bom, o nível de preço está maior, dado esse salário real, ou seja, o salário real caiu, o que os trabalhadores vão fazer? Eles vão reduzir a oferta de trabalho. O que vai acontecer nesse novo nível de oferta de trabalho? A gente tem aqui um salário real 2 e um preço 2, que é compatível com o salário real anterior, né? Então aqui a gente não vai ter aumento do emprego, só que aqui aumentou o salário, os preços e aumentou o salário nominal. Então, no final das contas, depois que tiver todos os ajustes, né, nem o salário real vai modificar,
nem o nível de emprego vai modificar e o produto vai continuar o mesmo. Só que nesse novo nível aqui, tanto os preços quanto o salário, ele vai ser maior, né? Então, você volta para a mesma taxa de desemprego, né? Então, a taxa natural de desemprego é determinada no ponto em que a oferta de mão de obra é igual à demanda por mão de obra, no ponto em que os trabalhadores eles sabem, eles estão avaliando corretamente qual que vai ser o nível de preço. Então, essa taxa natural de desemprego, ela vai ter a ver com esse nível de salário real, né? E aí, o que vai ser a curva de Phillips nessa versão do Friedman, essa curva de Phillips monetarista, ou curva de Phillips na versão aceleracionista, ou a curva de Phillips com expectativas adaptativas, né? A hipótese das expectativas adaptativas diz que os indivíduos corrigem suas expectativas em relação ao valor esperado de uma variável de acordo com os erros que eles cometem no passado. Então aqui os trabalhadores cometeram um erro, eles não perceberam que o nível de preços iria mudar, né? Então eles vão corrigir isso reduzindo a oferta de trabalho. A gente pode ver isso numa equação, né? Então, o beta, a gente vai falar que é a velocidade de correção das expectativas, ou seja, quanto mais rápido for essa velocidade de correção, menor vai ser a eficácia de uma política fiscal, uma política monetária. E que o PET é a expectativa de inflação no período presente. Então, a expectativa de inflação que eu tenho hoje, dado esse modelo das expectativas adaptativas, ele está relacionado com a expectativa de inflação do período passado, né? O quanto que eu tinha de expectativa de inflação no período passado, mais esse beta aqui, que é essa sensibilidade, ou seja, a velocidade com que as expectativas são corrigidas, e o quanto eu errei, né? Ou seja, no período passado eu tinha uma expectativa de inflação, vamos supor, eu tinha uma expectativa de inflação de 5%, mas a inflação no período passado veio de 6%, esse negócio aqui vai ser positivo. Então isso aqui vai influenciar, a minha expectativa de inflação hoje ela vai ser maior. Se eu tiver errado aqui a relação entre a expectativa de inflação no período passado e a inflação que realmente aconteceu no período passado. Tudo bem? Se o beta for igual a 1, e se eu acertar, se a minha expectativa de inflação, se o beta for igual a 1 e a minha expectativa, e se eu tiver no período passado acertado a expectativa, né, eu achava que era 5 e foi 5, então esse resultado aqui dá 0, né? E aí o que vai acontecer é que a minha expectativa de inflação hoje, ela é o que a gente teve de inflação no período passado. Então isso é importante, né? Porque o que vai acontecer é que, no mínimo, o que a gente tem de inflação hoje, né? A nossa expectativa de inflação, né? Hoje, em 10 de 12 de 2020, vai ser no mínimo a inflação que a gente teve no período passado, né? Então, por isso que é a versão aceleracionista, né? Então, e por isso também dessa adaptação em relação aos erros que você comete no passado. Bom, considerando isso, a gente pode ir para esse exemplo aqui. Vamos supor que a gente está nesse ponto aqui da taxa natural de desemprego, né? Então, estamos lá, tudo bem, né? A expectativa de inflação é igual a 0, e a economia está parada aqui, né? Ou seja, a taxa de inflação está na taxa natural de desemprego. Vamos supor que por algum motivo o governo resolva fazer uma política fiscal expansionista, né?
para reduzir a taxa de desemprego, né? Então, para cá a taxa de desemprego aumenta, para cá a taxa de desemprego diminui. Se ele fizer alguma política para reduzir a taxa de desemprego, uma política monetária, uma política fiscal, a gente vai vindo nessa curva aqui. Então, conforme o governo vai fazendo política fiscal e política monetária, o nível de preços vai aumentando, né? E a gente vai chegar nessa inflação 1. Sei lá, a taxa de desemprego é 1 aqui. Só que os trabalhadores, eles estavam esperando uma taxa de inflação que fosse 0, né? Então, olhando para a nossa fórmula aqui, o trabalhador, ele tem uma expectativa de inflação hoje, que depende da inflação ontem, ou seja, depende da expectativa que eu tinha para a inflação no período anterior, T menos 1, mais beta, o quanto eu errei. Então, no período passado, né, no ano passado, a gente teve uma determinada taxa de inflação, né, T, isso menos a expectativa que eu tinha para a taxa de inflação no período anterior. Então aqui, né, se o beta for igual a 1, você distribui aqui, né, aí, então, né, só fazer bonitinho aqui para vocês verem o que aconteceu para a gente chegar aqui. A gente tem a expectativa de inflação, né, no período presente, a gente tem a expectativa de inflação no período anterior, só que, supondo que o beta é igual a 1, então a gente vai ter mais a inflação que efetivamente aconteceu no período anterior, aí mais com menos, costuma dar menos, menos a expectativa, né, o quanto era a minha expectativa no período passado. Aqui a gente tem o sinal de menos, aqui a gente tem o sinal de mais, então aqui corta, corta, a gente chega nesse parâmetro aqui, né? Que é isso, a minha expectativa de inflação hoje é pelo menos a inflação do período passado. Então, o que acontece aqui? Né? Eu estou com a expectativa de inflação hoje, né, de 0. Por quê? Porque a minha expectativa de inflação hoje, ela é igual à inflação que aconteceu no período passado. T menos 1. Esse valor aqui era 0. Então, a minha expectativa de inflação era 0. Só que o governo fez uma política fiscal expansionista e aí reduziu o desemprego, mas a inflação subiu aqui para esse número 1. Então, eu errei. Então, a minha expectativa de inflação, a minha inflação foi para, sei lá, 3%, vamos supor aqui. Bom, a 3%, né, o trabalhador está lá, né, a gente tem lá a oferta e a demanda, né, por trabalho, que depende do salário real. Bom, o que aconteceu foi que o salário real dele caiu com esse novo preço, esse novo nível de preços. Então, o que acontece? Ele reduz o trabalho. Ele reduz a quantidade de trabalho na economia e a taxa de desemprego, ele volta para a taxa de desemprego natural, né? Só que agora, a minha expectativa de inflação não é mais de 0. A minha expectativa de inflação agora é de 3%. Então, para o próximo período, no mínimo, eu espero uma taxa de inflação de 3%. Então, a taxa de inflação não cai. E aí eu vou pedir, quando eu for pedir o acordo salarial, eu vou pedir no mínimo 3%, que foi o quanto a inflação aumentou. Então, a taxa de inflação ela vai se manter nos 3%.
Vamos supor que o governo olhou para essa situação e ele fala assim, não, eu não estou satisfeito, a taxa de inflação está muito alta, eu quero voltar aqui, então vamos supor uma taxa de inflação a 6, eu quero voltar aqui para uma taxa de inflação a 4. Aí ele vai lá e faz política fiscal, política monetária expansionista, né? A economia começa a crescer, o desemprego diminui, e aí a gente vai para essa taxa de inflação 2 aqui, uma taxa de inflação de 6%. Tudo bem? Bom, quando isso acontece, ele tinha uma expectativa de inflação de 3, mas a inflação, né, não foi 3, a inflação foi 6. Quando ele percebe que a inflação foi 6%, o salário real dele caiu. Então, o que ele faz? Ele reduz a oferta de trabalho. E o desemprego volta a ser 6%. E aí a inflação no próximo período vai ser no mínimo 6%, porque a expectativa de inflação agora vai ser a inflação do período passado. Se a inflação do período passado foi 6%, então a minha expectativa é que agora a inflação seja pelo menos 6%. Bom, se o governo fizer isso de novo, bom, vocês já viram o que vai acontecer, né? Se o governo fizer isso de novo, a inflação sobe para 9%, os trabalhadores percebem que a inflação subiu, dado que eles perceberam que a inflação subiu, eles reduzem a oferta de trabalho, e aí o desemprego volta para a taxa natural, mas agora a taxa de inflação vai ser de 9%. Então, o que esse modelo, né, monetarista, essa curva de Phillips na versão aceleracionista, ou a curva de Phillips na versão das expectativas adaptativas, está mostrando para a gente? No curto prazo, você até consegue fazer uma política fiscal, uma política monetária que vai reduzir o desemprego. Mas no longo prazo, se você continuar fazendo isso, o que a gente tem é que aumento da inflação e o desemprego ele não cede, ele fica na taxa natural. Então, existe uma curva de Phillips de longo prazo, e essa curva de Phillips de longo prazo, no modelo aceleracionista, no modelo das expectativas adaptativas, ela é vertical. Não existe trade-off entre inflação e desemprego no longo prazo. E essa vai ser uma das conclusões mais importantes do modelo do Friedman, né? Ele vai argumentar que não adianta fazer política monetária, política fiscal expansionista, que a única coisa que você vai ter como resultado é estagflação, né? Ou seja, você vai ter aumento da inflação, mas sem aumento do produto. A curva de Phillips no longo prazo, ela vai ser vertical dentro desse modelo. Bom, qualquer dúvidas a gente tira na aula de dúvidas, né? Esse é um modelo bastante importante. Obrigado por ter assistido a aula até aqui. Excelente final de semana para vocês. Tchau, tchau.